Diego, eu não sei até que ponto o Brasil de fato muda de posição, tá? O presidente Lula, ele sempre teve essa proximidade muito grande com a Venezuela, inclusive com algumas das polêmicas que foram levantadas desde o início do mandato envolvendo o regime do Maduro. Mas eu acredito que essa posição, que esse posicionamento dele agora foi importante por um simples fato, que o Brasil ele tinha ali tem três temas principais dessa cúpula da CELAC com a União Europeia que onde não havia tanta concordância entre o bloco europeu e o bloco dos países latino-americanos. Uma delas era uma diferença europeia, ou seja, é a posição em relação à guerra na Ucrânia. Não tinha aí como ser resolvido agora, logo de cara. Outra era uma posição sul-americana, ou seja, Venezuela, e a terceira global, que era mudanças climáticas. Eu acredito que essa iniciativa brasileira de tentar resolver isso também, de propor e a mudar a própria postura, vem aí com o objetivo de diminuir pelo menos uma dessas três diferenças. É um sinal de boa vontade para que pelo menos avance aí as negociações do acordo entre o Mercosul e a União Europeia e mostra muita disposição do lado brasileiro. Na verdade, eu e a doutora Juliana Valente atuamos em nome de quatro mulheres que foram vítimas de estupro cometidos pelo Felipe Prior em 2014, 2015, 2016 e 2018. E as ameaças e ataques e ofensas de caráter misógino começaram já em abril de 2020, quando nós publicizamos os relatos das três primeiras vítimas. Foi uma escolha que nós fizemos, que foi inclusive política, junto com as meninas, de trazer à luz a história do que elas viveram, porque era muito revoltante que um autor de crimes tão graves fosse cultuado e laureado como uma personalidade do momento, quando na verdade o passado dele, que até então estava oculto e começou a vir à tona com a visibilidade, era de um criminoso serial, com um comportamento predatório contra mulheres. Sim, a senhora trouxe a informação então de que representa a senhora mais de uma, né, dessas mulheres. E depois de feita a denúncia, né, o que aconteceu? Então, a gente fez um primeiro trabalho de investigação defensiva, que é a investigação conduzida por advogado. Colhemos 11 depoimentos de testemunhas que tinham informações sobre as circunstâncias dos primeiros três crimes e também sobre a conduta social e a personalidade do agressor. Levamos o resultado dessas investigações ao judiciário e à polícia, e a partir daí foi instaurado um primeiro inquérito que se desdobrou na ação penal que rendeu a última condenação e em outros três procedimentos. Atualmente nós temos um outro processo em que houve o recebimento da denúncia, ou seja, que ele é réu por mais um crime de estupro, e tem mais dois que estão com a polícia e com o Ministério Público em comarcas do interior. E quando os ataques começaram, doutora? Já em abril, assim que saiu a notícia, né, a primeira matéria que saiu sobre o relato das meninas foi publicada pela revista Marie Claire, e já no mesmo dia a minha caixa de entrada e a caixa de entrada da doutora Juliana Valente ficaram recheadas de todo tipo de ataque misógino que você puder imaginar, inclusive comentários em fotos minhas e da minha filha. Foi uma coisa bem chocante. É, Na verdade, esses ataques que a gente recebia, eles não vieram à tona só agora, é algo que eu comento na minha rede social desde o início do caso, é algo que, inclusive, eu acho que eu até mencionei em algumas das entrevistas que a gente deu lá em 2020, só que só agora com a condenação que a devida importância foi dada a esse tipo de conduta que caracteriza crime de coação no curso do processo, porque se trata de uma tentativa de intimidar uma pessoa que é uma das partes do processo, né? É um ataque de caráter misógino a uma mulher no exercício da sua profissão. E que bom que agora as pessoas entenderam que isso é absurdo. Não tenha dúvida,
Diego, o Haddad está completamente certo. A reforma tributária passou rápido, era, como disse o Lira e outros integrantes do Congresso, era uma reforma que era do Brasil, não é do governo, porque, na verdade, era uma reforma que interessava o Executivo e o Legislativo também, é, a- ao empresariado de uma forma geral também, porque simplifica a cobrança de impostos sobre o consumo. Isso já aconteceu, está sendo encaminhado. Vamos lá para o Senado, vamos ver como é que vai ser, mas está bem encaminhado. Agora, imposto sobre a renda é o grande tabu no Brasil. Lucros e dividendos não serem taxados, isso é assim, não dá nem para descrever, né? É difícil até você achar um adjetivo para isso. E a reação de quem ganha lucros e dividendos a essa possível taxação não vai ser pequena, vai ser enorme, com certeza. A gente vai ter momentos muito tensos aí para Haddad, que até agora viveu essa lua de mel com o mercado e até com o próprio Congresso. Lira teceu vários elogios a Haddad. Agora, no imposto sobre a renda é que vai ser o grande teste. Vai ser realmente muito difícil essa negociação. Eu citei lucros e dividendos, mas herança, por exemplo, o que se cobra de herança é irrisório, às vezes heranças gigantescas, muito abaixo do que se cobra em outros países. Aí o que se diz, aí faz aquele terrorismo, não, vai se cobrar imposto sobre herança, um imposto realmente digno do nome sobre a herança, esse dinheiro vai ser investido lá fora, vai ser depositado em outros países. Isso é sempre assim, esse tipo de ameaça. Quando tem alguma mudança de legislação que atinja um setor mais privilegiado da sociedade, é sempre essa ameaça. Eu acho que se a gente avançar um pouco no imposto sobre a renda, já vai ser uma grande vitória, porque o Congresso atual não é exatamente um Congresso progressista, nem nos costumes, nem na economia. E progressista, eu digo assim, no sentido de fazer justiça social, porque o pobre e a classe média pagarem mais imposto do que os mais ricos do Brasil é uma coisa que não faz o mínimo sentido. Então, infelizmente, eu acho que nesse Congresso vai ser muito difícil conseguir acertar essa injustiça, mas talvez se a gente conseguir diminuir um pouco, o Haddad já vai ter conseguido bastante. Qual